Este é um momento feliz quando estamos aqui na igreja e temos a chance de abrirmos a palavra de Deus. E quando temos esta oportunidade, nada melhor do que nós orarmos a Deus também neste momento. Todos aqueles que puderem se ajoelhar neste momento conosco, para que oremos, nós vamos orar aqui da frente com vocês também. Querido Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos por mais um dia que nos destes, pelos teus cuidados e porque estamos aqui agora na tua casa com o objetivo de ouvirmos a tua palavra. Que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Ao mesmo tempo, Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, que estes recursos sirvam para o crescimento da tua obra e que em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar para as mansões celestiais. Abençoe os doadores para que eles sejam abençoados por ti constantemente e tenham sempre condições de devolver a ti aquilo que te pertence. Pai querido, abençoe a tua igreja, abençoe os doentes da tua igreja, aqueles que passam por momentos difíceis, toma-os nas tuas mãos. Hoje é um domingo, temos certeza de que nos acampamentos que tivemos neste final de semana, muitos estão voltando para as suas residências. Por favor, Pai, toma-os nas tuas mãos, proteja-os, para que possam chegar em casa com vida e saúde. E neste momento nós colocamos nas tuas mãos o pastor Denis. Ele abrirá a tua palavra nesta noite. Que não seja ele que fale, mas que o teu Santo Espírito fale através dele. Pai, toma-o nas tuas mãos como um filho seu que ele é. E mais uma vez o use poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Começamos o nosso final de semana juntos, ontem pela manhã. Estamos terminando o nosso final de semana agora, nesse domingo à noite, que conforme o calendário bíblico já é segunda noite, porque o dia, como diz em Gênesis 1, começa na parte escura e termina na parte clara. Então, se houve tarde de manhã no primeiro dia, quer dizer que nós já estamos na segunda-feira, conforme o calendário bíblico. Se você tem curiosidade de saber e entender que loucura é essa que o pastor Denis está falando, está na Bíblia, tá joia? E é só mandar uma mensagem para a gente, se você quiser estudar a Bíblia junto com a gente e conhecer a palavra de Deus. Aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, há pessoas que estão disponíveis para poder estudar a Bíblia com você, e também em todas as igrejas adventistas no Brasil, aqui na América do Sul e no mundo. É só você procurar uma igreja adventista e buscar entender como é que funciona esse negócio de tarde, manhã, de o dia começar ao pôr do sol e tudo mais. É um princípio bíblico. Mas a gente não veio falar disso agora. Primeiro eu quero dar uma boa noite para você. Tudo bem com você, que está aqui na igreja? Seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez a este lugar em que você pode aprender um pouco mais da palavra de Deus e estar na presença dEle, desfrutar da presença dEle, recarregar a bateria para essa semana que começa. E você que está nos acompanhando aí de casa, ou do carro, ou do quarto do hotel, ou de onde você esteja, aqui pela telinha do celular, seja bem-vindo também. Nós estamos juntos pelos dados da internet que saem daqui e chegam até aí na sua telinha. E obviamente estamos mais juntos ainda, porque o Espírito Santo nos une através do seu amor e através do seu poder. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo
13, versos 4 e 5. Juízes 13, versos 4 e 5. E deixa aberto aí, porque a gente vai contar um pouquinho a respeito dessa história, que é uma história muito importante, muito especial, que nos tem grandes lições para ensinar. Mas antes da gente ler aqui Juízes capítulo 13, eu quero começar minha mensagem dizendo o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O período dos juízes foi um período muito conturbado, foi um período de mais ou menos 400 anos. Ele aconteceu logo depois que Josué morreu. O povo de Israel havia conquistado a terra de Canaã, porém não havia expulsado todas as nações que Deus havia mandado que expulsassem. Então muitos povos pagãos ainda permaneciam em certos nichos, em certos rincões dentro da terra prometida. E a adoração a deuses como Baal, Dagon, Astarote continuavam. E muitas vezes o povo acabava se misturando com esses povos. O povo de Israel se misturava com esses povos, com essas nações, e se entregava aos cultos idólatras, e se entregava a toda perversão, a toda promiscuidade sexual, a toda violência que era praticada por esses povos, fazendo muitas vezes até pior do que eles mesmos. Então o que acontecia? Deus retirava a sua mão protetora, e esses povos, de quem Israel estava importando os seus deuses e as suas promiscuidades, se levantavam contra Israel e dominavam Israel. Estupravam suas mulheres, matavam suas crianças, roubavam suas colheitas. E Israel permanecia sob o jugo desses povos durante décadas, muitas vezes. Até que o clamor de Israel, o clamor arrependido, subia até Deus, e eles choravam e clamavam e se arrependiam no pó da terra, e Deus suscitava um juiz, um libertador, para poder guiar o povo de Israel não apenas à liberdade, mas também aos caminhos do Senhor. E assim se repetia essa montanha russa de sobe e desce, altos e baixos, na vida espiritual, política e social do povo de Israel. Era um período que foi muito complicado, porque não havia um sistema de governo, não havia uma fidelidade constante do povo de Israel, e cada um fazia o que bem entendia. E parece que nós estamos num período semelhante a esse. Mesmo com sistemas de governo estabelecidos, parece que a nossa sociedade está vivendo da mesma forma. Cada um faz o que bem quer. Meu corpo, minhas regras, eu sou dono da minha própria vida. E a gente vai afundando cada vez mais numa escuridão moral, numa escuridão social, mergulhando na opressão, mergulhando na mentira, na desonestidade. E parece que a história se repete. Embora a história não seja cíclica, mas parece que nada é novo debaixo do sol. Falando em sol, durante esse período, Deus enviou um novo juiz para Israel. Vamos lá, vamos ler a partir de Juízes 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso ele entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Eu tenho 42 anos de idade. Então assim, eu tenho uma breve noção do que é esse período de opressão que o povo de Israel ficou sob o domínio dos filisteus. Os filisteus eram um povo que se estabeleceu na faixa de Gaza, lugar onde hoje está tendo uma guerra terrível entre o Estado de Israel e o Hamas. Não confundam, não é Israel e a Palestina. Os palestinos não têm nada a ver com essa guerra.
Os palestinos são vítimas dessa guerra. É uma guerra entre Israel e um partido político religioso extremista que quer a destruição de Israel. Parece que a história se repete. Só que o povo de Israel se tornou oprimido pela mão dos filisteus durante 40 anos. O povo filisteu originalmente não são os palestinos, se bem que a palavra filisteu e palestino é a mesma. Os filisteus vieram da Grécia, vieram das ilhas gregas e se estabeleceram naquela região durante o domínio egípcio, e eles se tornaram um povo poderoso. Embora dominasse uma pequena faixa de terra, eram um povo muito poderoso. Verso 2: havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado para que não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Estamos aqui falando sobre Sansão. Você sabe o que significa Sansão? Sabe o que significa esse nome? Sansão significa pequeno sol. E algumas variantes, algumas traduções, significa alegria. Sansão significa pequeno sol ou alegria. E esse menino era para trazer alegria para Israel. A ideia é que ele voltasse a tornar Israel um povo livre, alegre, e como juiz, como guia espiritual de Israel, ele deveria levar Israel novamente à adoração a Deus. E adorando a Deus, descobrindo o amor de Deus, a justiça de Deus, eis que o sol da justiça voltaria a brilhar naquela sociedade em trevas. Por isso, Sansão se chamava Pequeno Sol, aquele que viria trazer luz à escuridão. Então, por isso, o anjo do Senhor, que aqui é o próprio Jesus, diz que ele deveria ser nazireu. Nazireu significa separado para um propósito especial. O voto do nazireado, que está lá em Números, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui só para não passar errado para você. Em Números capítulo 6, de 1 a 21, o voto do nazireado era um voto de consagração. Ele poderia ser voluntário ou poderia ser designado a uma pessoa. Esse voto era um voto em que a pessoa se separaria totalmente para o serviço a Deus, e até mesmo da sociedade judaica, que era uma sociedade que deveria andar nos caminhos de Deus, ele deveria ser uma pessoa diferente. Em virtude dessa consagração, o nazireu deveria se abster de certos alimentos e bebidas fermentadas. Ele não deveria cortar o cabelo, ele não deveria tocar em cadáveres e não deveria comer carne em muitas circunstâncias. Então, assim, esse era um voto muito sério, porque a pessoa geralmente era separada para um propósito específico para Deus. E o sinal visível do nazireado era de fato não cortar o cabelo. A ideia da existência do nazireu era não se conformar com os padrões desse mundo. Eu fico pensando, quando eu fiquei estudando a respeito do nazireu, do voto do nazireado, eu fiquei pensando com relação assim, à vida de muitos cristãos hoje. A minha própria vida. Eu me lembro em 2000, quando eu estudava nos Estados Unidos, eu tive um colega de quarto. Não vou dizer o nome dele aqui. Gente boa, pensa num cara gente boa. Eu estava aprendendo a falar inglês.
E ele me ajudou muito, porque ele falava rápido. E eu pedia para ele falar mais devagar. E ele falava, não, eu vou falar rápido, você precisa aprender. Eu falei, então tá bom. Mas eu vou perguntar para você várias vezes o que você está dizendo. Ele, não tem problema. Eu vou forçar você a entender. E ele me ajudou. Quando eu fui colega de quarto dele por 3 meses. E ele me ajudou muito. Ele me ajudava nos trabalhos que eu tinha que entregar para as matérias de faculdade que eu fazia lá. Ele me ajudava em muitas coisas. Era um cara gente boa. Ele tocava piano e tocava muito bem. Ele tocava nos cultos da Universidade de La Sierra. Mas ele tinha um sério problema. Ele tocava no culto e depois ele saía para as raves. E ele consumia muita droga. Era uma pessoa que não tinha noção da necessidade de um cristão se separar desse mundo, das coisas desse mundo, para poder viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então ele tocava, ele conhecia as músicas da igreja, ele conhecia a Bíblia. Eu me lembro que ele me convidou para comer na casa dele no dia de ação de graças, no Thanksgiving. E fomos lá e foi um momento muito gostoso. A família dele me recebeu muito bem. Era uma família influente na igreja, naquela região da Califórnia. Inclusive o líder mundial da ADRA naquele dia foi jantar na casa dele, ele e a esposa. Então assim, era uma família envolvida na igreja, ele era envolvido na igreja. Até que um dia ele chegou no quarto desesperado, com os olhos vermelhos, esbugalhados, desesperado. Cara, me ajuda, eu estou desesperado. O que aconteceu? Não, eu estava numa festa e tal, estava numa rave, estava dançando e tal, a gente estava consumindo algumas drogas e tal. Daí eu fui no banheiro e de repente veio um rapaz e apontou uma arma para mim, dizendo que eu estava devendo, me confundiu com outra pessoa. Eu falei, cara, você tem certeza? Tenho. Eu falei, pô, mano, esse não é um lugar para você. E já estava falando inglês mais rápido nessa época. Eu falei, isso não é lugar para você, cara. Eu estou com medo que ele venha me perseguir e tal. Cara, você precisa abandonar esse negócio. Isso aí vai destruir sua vida. Cara, se você não tivesse lá, se você não tivesse usando droga, ninguém teria apontado uma arma para sua cabeça ali naquela rave. É verdade e tal. Pegamos lá alguns papelotezinhos, jogamos no vaso e demos descarga. Será que ele abandonou essa vida de drogas? Depois eu voltei para o Brasil, acabei perdendo contato com ele, mas eu fiquei muito triste, porque tem muita gente, tem muito cristão que não é bem resolvido, que não entende o papel dele nesse mundo. Nazireu significa uma pessoa separada para um propósito especial, e você, embora não seja um nazireu, porque o voto do nazireado tinha um propósito até o cumprimento da aliança na primeira vinda de Jesus, mas hoje nós precisamos viver como pessoas separadas por Deus para um propósito especial. Você não foi criado por Deus para viver a sua própria vida e curtir os seus dias, os seus 80, quando muito 90 anos, e morrer e acabou. Não, se você está aqui na igreja, se você é uma pessoa, cadê? Eu quero aqui, ó, vai lá, câmera 3, vai lá, obrigado. Se você é uma pessoa que está acessando esse momento agora, que está assistindo esse culto agora, online, aí pelo nosso canal do YouTube, e sente que está sendo chamado por Deus para receber a sua salvação, para receber a vida eterna, o perdão dos pecados, você também é chamado por Deus para ministrar essa salvação para as outras pessoas. Deus está chamando você para ser uma pessoa santa, andar nos caminhos dele, abdicar, abandonar as coisas desse mundo e se tornar uma pessoa santa, separada por Deus para salvar outras pessoas. Esse era o propósito da vida de Sansão. Sansão foi nazireu antes mesmo de nascer. Por quê? Porque Deus queria realizar uma obra poderosa que aquela geração jamais tinha visto desde a conquista de Canaã.
Deus tinha um plano especial para Sansão. E ao olharem o que Sansão faria, o povo veria: esse é o nosso Salvador, esse é o símbolo do nosso Salvador. Deus queria que Sansão fosse um símbolo de Jesus, para que através de uma força sobre-humana, ele libertasse o seu povo. Da mesma forma que, como uma força sobre-humana, Jesus teria que suportar as suas lutas para salvar o seu povo. E Sansão, quando cresceu, julgou Israel por 20 anos. E nesses 20 anos, Sansão matou um leão, rasgando-o ao meio com as próprias mãos. Ele matou 30 filisteus da cidade de Asquelon. Tocou fogo nas plantações, vinhas e olivais dos filisteus. Matou os filisteus que mataram a família da esposa dele. Levou os portões de Gaza sobre as suas próprias costas por quilômetros, deixando a cidade totalmente desprotegida. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Até parece conto de fada. Até parece história dos Vingadores. Até parece mitologia grega. Tem gente que confunde Sansão com Hércules, né? Mas esses grandes feitos, infelizmente, foram realizados pelas razões erradas. Nós não podemos dizer, a despeito desses grandes feitos, que Sansão foi um juiz bom durante esses 20 anos. Sansão tinha grande força física, mas o seu caráter era fraco. Ninguém vencia Sansão numa luta, mas vencia facilmente na mente, porque ele era um cara fraco, de mente fraca. Como muita gente hoje, Sansão se julgava acima da lei. Sabe aqueles que acham que nada vai acontecer com eles? Que não existe consequência para os seus atos? São pessoas inconsequentes, atrevidas, estúpidas e muitas vezes até cruéis. Sansão era egoísta. Nenhum dos atos que Sansão realizou durante a sua vida inteira foi feita realmente com o interesse de julgar e salvar Israel. Pelo contrário, ele não via que as suas próprias decisões o estavam levando para a sua ruína, para o lado errado. A primeira transgressão que Sansão realizou ao longo da sua vida foi uma quebra diretamente ao mandamento que está lá em Deuteronômio 7, versos 3 e 4, em que um judeu, um israelita, não deveria se misturar com as outras nações por casamento. O povo judeu tinha uma missão própria, uma missão exclusiva, e para que não houvesse misturas de casamentos com outras nações, para que a cultura das outras nações não permeasse e não manchasse os judeus, não manchasse o povo de Israel, eles não deveriam se casar com pessoas de outras nações. Óbvio que existiam as suas exceções, como por exemplo o caso de Boaz, que se casou com Ruth. Mas sempre que houve esses casamentos citados na Bíblia, que foram casamentos que foram abençoados por Deus, foram de pessoas de outros povos que se converteram à fé israelita. Não foi o caso de Sansão. Sansão se casou com uma filisteia, que além de não ser do seu povo, vinha dos seus inimigos. A segunda transgressão, Sansão viu uma colmeia de abelhas no leão que ele havia matado, e tocou no cadáver do leão, quebrando o segundo voto do nazireado, e deu para os seus próprios pais. Um ato dissimulado. E ele nem deveria ter tocado naquele mel, mas ainda pegou e deu para os seus pais. Pode parecer tolice. Qual é o problema disso? O fato é que Deus exige fidelidade. Fidelidade dos seus servos.
Fidelidade nas coisas pequenas. E eu vou dizer uma coisa: quem rouba R$2, rouba R$2.000. Certo? Terceira transgressão. Abra a sua Bíblia no capítulo 14, versículo 10. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, a mulher com quem Sansão estava se casando. E Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Você sabe o que significa a palavra banquete aqui em Juízes 14, verso 10? Significa literalmente ocasião para se embriagar. Banquete é a mesma coisa de bebida, a palavra utilizada aqui. Ou seja, Sansão ele se embebedou. E na festa que ele deu, durou vários dias. Então foram vários dias de bebedeira. Sansão propôs um enigma. Afinal ele propôs esse enigma para os filisteus. Do leão, como é que é? Está escrito aqui no versículo 14. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias de bebedeira, eles não conseguiram decifrar o enigma. E no 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. E isso foi o que aconteceu mais para frente. Antes da gente continuar aqui a história, vou dizer uma coisa para vocês. Amigos, é pecado beber. É pecado beber. Provérbios 20, verso 1 diz que o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? São para os que se demoram a beber vinho e aos que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce redondo. Pois no fim morderá como uma cobra e picará como a víbora. Não sou eu que estou dizendo. É o Pai do céu que disse. Portanto, se você é daquele cristão que no sábado de manhã vem, louva a Deus, traz a sua oferta, mas no sábado à noite sai para beber com os amigos, você está pecando. Você está pecando. Porque é pecado beber bebida alcoólica. Da mesma forma como é pecado usar drogas, como é pecado fumar. E eu sei que tem muita gente que sofre por esses vícios. Mas tem muita gente que não está nem aí. Que acha que isso não é importante. É importante. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, separado por Deus para um propósito especial. Então, cuidado. Beber, fumar, usar drogas é pecado. Não fui eu que disse, foi o Pai do céu que disse. E aí Sansão foi e matou os filisteus, que mataram a sua família, porque muita coisa aconteceu aqui. O que é mais doce como o mel, o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão, aqui está no versículo 18. E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado como uma novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Eles subornaram, ameaçaram a esposa dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão, irado, voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher que foi dada em casamento para Sansão, quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. E Sansão veio e matou aquelas pessoas. Vocês estão vendo como os atos de Sansão foram levando cada vez mais ao erro? Quarta transgressão.
Sansão novamente se voltou para os seus inimigos em busca de diversão e se prostituiu com uma filisteia. Sansão estava correndo o risco que nós temos hoje, da cultura da transgressão, da cultura da malandragem, baseada no nosso excesso de autoconfiança. Por exemplo, quando você avança um sinal vermelho ou amarelo, pela primeira vez dá aquele frio na barriga, mas nada acontece. E aí você fura de novo o sinal vermelho, e de novo, e de novo. E vai surgindo uma falsa sensação de segurança, de que você dirige tão bem, que pode até mesmo ultrapassar o sinal vermelho. Até que você começa a encarar aquilo como uma coisa normal, e até correta. Até que vem um carro e bate com tudo na sua porta. Assim acontece com o pecado. Você faz uma vez, 2, 3 vezes, a consciência é cada vez mais cauterizada, você gosta do que está fazendo, enquanto você vai se afastando aos poucos de Deus, até que o pecado se transforma num vício, e o vício começa a destruir a sua vida. Começa a destruir você psicologicamente, destrói você socialmente, arrasa com a sua família, seus relacionamentos e a sua reputação. Sabe, eu até posso achar que Sansão foi estúpido, mas se olharmos para a nossa vida, a gente vai encontrar uma série de transgressões, que se nós não levarmos muito a sério, pode destruir a nossa vida também. Nós também temos as nossas fraquezas de caráter, eu tenho as minhas, e se eu não estiver constantemente vigilante, para entender aquilo que é certo e que é errado na minha vida, eu vou ser pego pelo meu pecado, vou levar uma rasteira e vou colher as consequências. No caso de Sansão, a principal fraqueza dele era o apetite sexual. Ele não tinha força, não tinha disposição e nem mesmo vontade, e se enganava achando que aquilo não era problema. Meu corpo, minhas regras. E é o que nós estamos hoje enfrentando na nossa sociedade. Liberação sexual, descriminalização do aborto, a cultura estúpida de se liberar o roubo de celular, que está sendo sugerida várias vezes nas nossas instâncias superiores. Tudo me é lícito. A comida é para o estômago e o estômago é para a comida. Até que Sansão finalmente se apaixonou por Dalila. Juízes capítulo 16, versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque que se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. E cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e como você poderia ser amarrado e subjugado. E aí Sansão começou a brincar com Dalila. E enquanto Sansão brincava com Dalila, ele começou a brincar com fogo. Vamos continuar lendo aqui. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Aí os governantes vieram, Dalila amarrou, e quando ela disse no verso 8: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Eles arrebentou a corda do arco, como se arrebenta um fio de estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que se consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: você está zombando de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E Sansão lhe disse: se amarrarem bem com cordas novas que nunca forem usadas, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Dalila pegou as cordas e amarrou Sansão e depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão as arrebentou
de seus braços como se fosse um fio de linha. Engraçado, né? Eu fico pensando, será que Sansão não se ligou do que estava acontecendo? Sabe, essa cultura do excesso de autoconfiança. A gente sabe que está errado, a gente sabe que pode dar errado, que a gente vai se dar mal, mas a gente continua. Teve um amigo meu que passou por uma situação muito complicada na vida dele, e quase perdeu seu casamento, e ele falou assim para mim: Denis, a gente sabe que está errado, mas mesmo assim a gente faz. A gente sabe que pode ser descoberto, mas mesmo assim a gente faz. Pecado não tem explicação. É por isso que a gente tem que estar ligado em todo momento. Porque se nós não estivermos ligados, vai chegar um momento em que a gente vai chegar muito perto do precipício, em que a gente vai cair. E foi isso que aconteceu com Sansão. Dalila, não sei que encanto que aquela mulher tinha, que Sansão não notou o que estava acontecendo. Verso 13, Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? E olha só como a coisa começou a chegar perto do limite. Sansão respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro. Opa! Chegou aonde? Chegou aonde? No cabelo. Pergunto para você: a força de Sansão estava no cabelo, sim ou não? Alguns disseram sim aqui. Estava no cabelo de Sansão, sim ou não? Alguns disseram não. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o segredo da força de Sansão não estava no cabelo. Para pensar, Sansão já havia transgredido como? Se casou com uma mulher filisteia, que não era do seu povo e era inimiga do seu povo. Bebeu. Tocou em um cadáver. Ele já havia rompido quase todas as regras do voto do nazireado. Qual era a última regra a se quebrar? Cortar o símbolo da sua consagração a Deus, que era o cabelo. Logo, o segredo da força de Sansão não estava no cabelo, mas estava na sua consagração a Deus. E aí vem. Quando Dalila chamou os filisteus, Sansão destruiu o tear. E aí, então, verso 15 diz: como é que você pode dizer que me ama, se não me revela o teu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou no que consiste a sua força. Eu não sei o que aconteceu aqui. Talvez Dalila deve ter ficado uns bons dias sem se entregar sexualmente para Sansão. Até que Sansão ficou irritado e resolveu contar para ela, a fim de ter o seu apetite sexual satisfeito. Quando Dalila viu, então, verso 18, né? Ela importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. E se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, e ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Esta foi a última transgressão de Sansão. A consciência dele estava tão cauterizada, que o pecado finalmente veio como uma pancada na cabeça dele. Cabelo rapado, olhos vazados, fraco como qualquer outro homem, orgulho ferido e envergonhado. Aquele homem que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, agora foi condenado a empurrar uma pedra de moinho. O trabalho
para um jumento. Muitos justificam as suas paixões nos traços de caráter que não podem ser mudados. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Mas a verdade é que aquele que é dominado pelas suas paixões é um homem fraco, é uma mulher fraca. Ellen White diz que a verdadeira grandeza do homem não é medida pela força dos sentimentos. Vamos lá, de novo. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não dos sentimentos que o dominam. Sansão era forte e sabia disso, e essa foi a sua grande fraqueza. Ele era um homem atraente, e ele sabia disso, e essa foi a fonte da sua fraqueza. E em vez de usar a sua força para glorificar a Deus, ele usou a sua força para satisfazer os seus próprios desejos, e esta foi a fonte da sua fraqueza. E ele ficou cego dos 2 olhos. E somente quando Sansão ficou cego dos 2 olhos, é que ele finalmente viu o que ele precisava ver. Ellen White fala que na prisão, Sansão se arrependeu profundamente. E ao reconhecer a sua fraqueza, ele se submeteu ao julgamento de Deus. E foi aí que ele encontrou a verdadeira força. Quando ele se tornou fraco. Ele entendeu que somente com a sua fraqueza, o poder de Deus poderia ser aperfeiçoado no seu caráter. Deus o usou a despeito da sua fraqueza de caráter. Mas agora estava chegando o momento em que Deus ia usar Sansão com todo o seu poder. Juízes 16, capítulo 28. Versículo 28. No momento em que Sansão foi usado como um palhaço, um bobo da corte diante de todos os filisteus no templo de Dagon, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que me furaram os olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio do templo que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. E assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo, e eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Após compreender a graça de Deus, de compreender que a força dele está realmente vinculada à força e ao poder de Deus, é que Sansão pôde se vingar do mal que os filisteus fizeram, não somente aos seus olhos, mas a todo o povo de Israel. Ao se entregar a Deus, ao entender a fraqueza da natureza humana, ao entender como Sansão realmente precisava desesperadamente de Deus, foi que Sansão conseguiu completar a sua missão. E matou mais filisteus na sua morte do que ele havia matado em vida. Ao compreender a sua fraqueza, Sansão morreu como um herói da fé. E o seu nome está escrito na galeria dos heróis da fé. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Sansão precisou ficar cego para ter certeza da graça e do amor de um Deus que faz de tudo para salvar os seus filhos, nem que seja por meio da dor. O Noah e a Maitê ainda estão aprendendo que mentir é errado. De vez em quando eu faço algumas perguntas para eles e eles já ficam até com medo. Mas de vez em quando eles falam alguma mentira aqui e ali. De vez em quando eles me desobedecem.
E aí eu preciso falar assim: Noah, Maitê, está errado o que vocês estão fazendo. Segundo passo é uma advertência. E muitas vezes essa advertência esse segundo passo precisa ser repetido várias vezes. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. E o terceiro passo, que muitas vezes tem que ser repetido várias vezes, é o castigo. Não castigo meus filhos porque tenho prazer em fazer isso, mas eu castigo para que eles entendam a diferença entre o que é certo e o que é errado. E um bom pai muitas vezes precisa submeter o seu filho, que ama, a um castigo, a uma palmada, ou a retirar algum privilégio. Quero terminar com 4 lições que aprendi a respeito da história de Sansão. Eu volto ao texto que eu falei para vocês no início, que está lá em Provérbios capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então eu vou dizer uma coisa para você: seja um cristão bem resolvido. O primeiro passo para vencer a tentação é ter bem claro na sua mente quem é Deus para você. Se você se diz cristão, estude a Bíblia, busque a Deus em oração, não tenha vergonha de chamar o pecado pelo próprio nome, não tenha vergonha de viver os princípios que Deus apresentou para você na palavra de Deus e que você abraçou ao se batizar. Nós não somos nazireus hoje, mas precisamos viver como eles, entendendo que esse mundo não oferece nada à nossa altura para que a gente se conforme com o estilo de vida que nos separe de Deus. Essa é a primeira lição. Não ande com tolos para que você não se torne um tolo. Ande com Deus. Busque a sabedoria de Deus para que você se torne mais sábio e mais resistente contra o mal desse mundo. Segunda lição: o filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Provérbios 13, verso 1. Você que é jovem, seja sábio. Em via de regra, os seus pais têm mais conhecimento e mais experiência que você, mesmo que eles mesmos sejam falhos. Eles nunca vão buscar o mal para você, eles sempre vão buscar o bem para você. Ouça sua mãe, ouça o seu pai quando você estiver gostando de alguém. Você, garota, quando você estiver apaixonado por um rapaz, submeta esse rapaz ao crivo do seu pai, ao crivo da sua mãe. Você, rapaz, que está interessado por uma garota, apresenta ela para os seus pais. Veja o que seus pais pensam dela. Faz muita diferença. Por quê? Porque às vezes os seus pais estão ajudando você a se livrar daquele que você pensa que é o príncipe ou a princesa encantada, mas na verdade é um sapo. Então busque a sabedoria, ouça a instrução, o conselho dos seus pais. Obedeça o seu pai e a sua mãe quando eles mandarem você vir para o culto. Atente para os conselhos do seu pai e da sua mãe com relação às coisas da vida, a busca de uma profissão, o uso do seu dinheiro, os tipos de amigos com quem você está andando. Presta atenção. Ouça o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe para que a sua vida seja longa aqui na terra e não termine com uma tragédia. Terceiro conselho: leia a Bíblia diariamente e relacione-se com Deus em oração. Os mandamentos de Deus, os provérbios de Salomão, os oráculos dos profetas do Antigo Testamento, as impressões da Bíblia sobre ética, moralidade, justiça social, as lições tomadas da história, de histórias como a de Sansão, o exemplo da vida de Jesus Cristo, a firmeza do caráter dos apóstolos, daqueles que optaram a dar a sua vida pelo que é certo, mesmo lutando contra suas próprias paixões. Tudo isso são conselhos de um pai de amor, o melhor exemplo para um bom pai e para uma mãe. Então seja firme pelo que é certo, leia a Bíblia, ore a Deus, busque sabedoria, e aí você vai
você vai ser uma pessoa bem-sucedida aqui na terra. E a quarta lição: Satanás emprega os seus maiores recursos para desviar justamente aqueles que Deus se propõe a usar como instrumentos para a sua salvação. Satanás ataca os nossos pontos fracos, procurando pelos nossos próprios defeitos obter domínio sobre o homem todo. E ele sabe que se esses defeitos forem acalentados, ele vai conseguir o seu objetivo. Então, se você luta contra suas falhas, mas sempre sucumbe à tentação, saiba que ninguém precisa ser vencido. Se você cai no pecado, você não precisa ficar caído para sempre. Você pode se levantar. E Sansão é um exemplo claro disso. Ele caiu nas suas falhas, mas ele se arrependeu dos seus pecados e se levantou. E se levantou de uma forma tão imponente, tão forte, com aqueles olhos cegados e aquele cabelo cortado, que ele se tornou um herói da fé. E você também pode. Ninguém é deixado sozinho para lutar sozinho contra o poder do mal e ser vencido. Pelo contrário, o auxílio de Deus está à sua disposição e à minha disposição, e será dado a você sempre que você precisar e sempre que você se dispuser a buscar de coração da parte de Deus. Anjos de Deus que sobem e descem do trono da glória vão dar forças para você vencer as suas tentações, para você vencer o mal e ser vitorioso aqui nesse mundo, sempre que você desejar. Sansão nos ensina essas lições. A graça de Deus nunca abandonou Sansão, embora Sansão precisasse ter os seus olhos cegados. A graça de Deus nunca abandonou Sansão, embora aquele homem que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumenta precisou se tornar um jumento e empurrar um moinho. A graça de Deus nunca abandonou Sansão. E foi por isso que Sansão se arrependeu. E quando ele se arrependeu sinceramente, Deus salvou a Sansão e usou Sansão para salvar o seu povo. Se você acha que está além do alcance da graça, você não está não. É só você se ajoelhar e se arrepender do fundo do seu coração. E a salvação de Deus está a uma oração de distância. E Ele pode restaurar a sua vida e transformar você hoje em um herói da fé para muitas pessoas, se você assim o quiser. Nós vamos ouvir uma música agora. E ao ouvir essa música, cantada pela Ingrid, que você possa fazer da sua vida uma vida de entrega. Se você acha que foi muito longe, você pode ser resgatado pela graça de Deus. Se você acha que realmente precisa se arrepender dos seus pecados, esse é um momento para que você se entregue a Ele e permita que Ele transforme, comece a operar a transformação na sua vida. E se você quiser estudar a palavra de Deus e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, e quiser fazer a sua entrega a Deus, aqui do lado, aqui ó, do ladinho, tem um QR Code no canto da sua tela. Você pode acessar esse QR Code e entrar em contato com a gente. Quero estudar a palavra de Deus, quero me batizar, quero me entregar, preciso de arrependimento, por favor, orem por mim. Tem uma equipe de pessoas aqui que pode ajudar você a fazer a sua entrega a Cristo Jesus. Então, nesse momento, ouça essa música e faça a sua entrega a Jesus. Espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha.
esconder? Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar. E a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ajuda, me ajuda. Quem realmente sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras, hoje estou diante de seus olhos de seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Quem realmente sou é o que ele vê ao olhar pra mim. Amém. Obrigado, Ingrid. É exatamente isso. Sabe por que Deus permitiu que Sansão fosse para o fundo do poço? É porque Deus não via um cara forte e cabeludo, muito menos um cara cego e fraco. Deus olhava para Sansão como ele realmente poderia ser, sem aquelas máscaras, sem aquele fingimento de que estava tudo bem, até o pecado dar uma rasteira. A história de Sansão pode parecer uma história triste, mas teve um final feliz, porque ele descobriu quem realmente ele é. E você pode descobrir quem realmente você é, se você olhar pelos olhos de Deus. Isso exige esforço.
Mas eu digo para você, é altamente compensador. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, Sansão vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar para ver o seu Salvador com os olhos bem abertos. E mesmo que você colha até a morte os frutos do seu pecado, saiba que existe perdão. E mesmo que você morra em consequência dos seus pecados, mas morre com o coração convertido, entregue a Deus e disposto a servir a Deus até a hora da morte, Ele vai ressuscitar você e vai levar você para a eternidade, onde o pecado não vai mais te machucar. Então, eu digo para você, não tem outro caminho. O melhor caminho é se arrepender e se entregar a Deus. Jogar a máscara no chão. Deixar de fingir que está tudo bem. E dizer, Senhor, eu preciso desesperadamente da Tua misericórdia na minha vida. Você está disposto a isso? Você aqui na igreja está disposto a isso? Então convido você a orar comigo. Aqui na igreja, se coloque em pé, por favor. Você que está nos acompanhando via internet, feche seus olhos onde você está e vamos conversar com Deus. Pai, a história de Sansão é uma preciosa lição para a nossa vida. Uma lição de que nós não devemos brincar com o pecado. Porque quando ele bater a nossa porta, ele vai fazer uma devassa, uma destruição na nossa vida. Então ajuda-nos a não brincarmos com o pecado. Mas ela também é uma lição de que se nós cairmos no pecado, pela nossa própria escolha, ainda existe graça para nos salvar. Então ajuda-nos a nos apegar a esta graça agora e abandonarmos o pecado. E se já estamos caídos por causa do pecado, por favor, estende a tua mão e nos levanta. Nos dá a força que precisamos para vencer o pecado. Para destruir o templo do mal no nosso coração. E por favor, Pai, ajuda-nos a sermos fiéis, como Sansão foi nos últimos momentos da sua vida. E que se sobrarem ainda muitos anos para viver, que possamos viver esses anos andando nos teus caminhos e nos preparando para a volta de Jesus, vivendo de acordo com a tua santa e boa vontade. A semana começou, leva-nos para casa, leva-nos, ó Deus, a fim de que possamos iniciar os nossos trabalhos. Alguns já trabalharam hoje. Leva-nos para casa, renova as nossas energias e que possamos andar essa semana juntinho contigo em todos os momentos. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe você. Eu vou estar à porta para cumprimentar você. Olá, querido amigo, querida amiga. Tudo bem com você? Que bom que você ficou alguns minutinhos após esse culto maravilhoso. Venho aqui para te dizer uma forma de nós evangelizarmos. Não somente pregando e falando, mas evangelizarmos através das nossas doações e das nossas ofertas. Aqui a Igreja Central tem um grupo muito grande que é o Ministério da Transmissão. E com esse ministério, nós podemos alcançar você que está em outra cidade, outro estado, outro país, abençoando e levando a mensagem de Deus. Te convido a acessar o link que está aí na descrição, ou mirar o seu celular na tela nesse QR Code que está aparecendo e ofertar ou doar para esse ministério maravilhoso que tem abençoado muitas pessoas através e ao redor do mundo. Que você pode evangelizar dessa forma. Então, se o Espírito Santo tocou no seu coração, acesse o link, faça sua doação conforme o seu coração mandar. E abençoe muitas pessoas levando a palavra de Deus. Um grande abraço.